quadro Ouça Bem, vamos falar, né? Com a doutora Tatiana. Eu chamo de doutora porque, na verdade, mas ela gosta de ser chamada fonoaudióloga, na verdade. Falar, Tatiana, sobre a cera no ouvido, né? E você fica séria porque ele já quer te tirar do sério, viu? Conte para nós, afinal, o que é que protege o nosso... A cera ajuda a proteger o ouvido? Isso, a cera é proteção no ouvido. Muitas pessoas acreditam que ela é uma sujeira, e isso é um modo muito errado de pensar. A nossa membrana timpânica, ela é muito fina e delicada, e a cera está ali para justamente proteger essa membrana de objetos estranhos. Como é que você fazia para limpar a cera lá na roça, Aí, hein? tá vendo? A gente pensa tudo errado, né, Fausto? Eu achava, moço, que aquela cera ali entupia a orelha da gente, uai. Ô, eu vou chamar você de doutora, viu, Tatiana? Que eu não sei chamar as pessoas assim, né? Ô, doutora Tatiana, tem um vizinho meu que você, às vezes, telefona pra casa dele e ele atende o telefone, você fala assim, ô, tio, eu quero falar com você. Fala, mamãe não tá aqui, não. Fala, não, tio, eu quero falar com você mesmo. Fala, não, mamãe saiu. Eu não sei que hora que vai voltar, não. O que esse homem tem, você sabe? Qual que é o tipo de surdez dele? Isso é natural, é a chamada presbiacusia. Por isso é muito importante a gente ficar atento e fazer um exame de audição regularmente. Ah, bom. Você já fez, vovó Placidina, alguma vez? Não, exame mesmo eu nunca fiz, não. Eu já vi um sujeito fazer uma comparação lá, que ele foi num doutor fazer uma consulta lá, e aí ele chegou e falou, era doutor João Arcínio, lá em Pocrane. Ô, doutor João Arcínio, queria aproveitar e falar com o senhor, minha mulher Maria não está escutando quase nada. Ele falou, olha, você traz ela aqui para a gente fazer uma consulta, mas antes, você mede para mim ver o tanto que ela está surda. Falei, mas me diga como, ele falou, olha, você mede uns 15 passos dela assim, ó, e fala alguma coisa com ela, e vê se ela te responde. Aí ele mediu, chegou em casa, foi fazer, né, doutora, uma experiência com a mulher dele. Chegou uns 15 passos, falou, Maria, o que tem para o almoço hoje? Já estava lá no fogãozinho de lenha dela, lá fazendo os trem, né? Aí nada. Ele pegou e andou mais 5 passos para frente, tornou a repetir. Ô, Maria, o que nós temos para o almoço hoje? Nada. Ele falou, andou mais 5 passos. Falou, Maria, o que nós temos para o almoço hoje? Ele ficou bem pertinho dela, né? Falou, já falei 5 vezes para você, homem, tem frango com quiabo. Você tá surdo, miserável? Quem não estava escutando era ele, doutora. É isso aí. Acontece em casos assim, né? Acontece. Os primeiros sinais da perda de audição são aquelas pessoas que começam, o quê? Repete, por favor. Não entendi. Ou então a televisão fica muito alta, os familiares todos percebem o volume excessivo. Então são sinais que a gente deve ficar atento, que são indicativos de uma perda de audição. Na roça como é que é? Não tem televisão, é no rádio, como é que é? Nada, moço. Lá na roça a gente pegava, sabe, tinha um palito lá que a gente ia de limpar um monte de coisa guardada. A gente pode usar ele mais de uma vez, pode usar chave, esses trem para limpar a orelha, doutor? Jamais! Gente, eu brinco que a gente não deve colocar nada menor do que o cotovelo dentro do nosso ouvido. Você tá doido? Cotonete, chave, tampa de caneta, tudo é um perigo. Você pode acabar perfurando a sua membrana timpânica e ter até uma perda de audição Desculpe, em doutora, te decorrência interromper. disso. Aquelas hastes flexíveis que alguns chamam de cotonetes também não são recomendadas? Não, porque por mais que você coloque ela no ouvido e ela saia suja, na verdade, ela está empurrando a cera lá para dentro. E com o tempo, essa cera vai se compactando. E aí você pode ter uma rolha de cera que vai afetar a sua audição. Você vai ficar com a sensação de ouvido tampado. Placidina, você já fez lavagem de ouvido? Eu? Não, nunca fiz isso. E como é que faz lavagem? Nunca fiz isso, não. Fala para nós, doutora, como é que faz? Porque as pessoas costumam fazer, né? Bombear um pouco de líquido no ouvido, é isso? Eu estou falando bobagem? Isso, existe um certo folclore na limpeza do ouvido. Então, pingar azeite quente, receitas caseiras, e isso de maneira alguma a gente pode fazer. Só o otorrino, que é o médico especialista, que pode realmente fazer a limpeza do ouvido para a remoção de toda a cera. Olha só, e eu cansei de pegar algodão quente. Você já viu a flor do algodão ainda não abriu? A gente quentava ela, pingava assim na orelha dos meninos. Coitados dos meninos. Isso é errado. Era errado, né, doutora? Isso é muito errado, é um perigo para a audição.
Aí, Você escutou bem, Placidina? É o quê? Oh, A meu gente está Deus levando do um céu. pouco no humor hoje, porque exatamente nós temos a presença da vovó Placidina. Doutora, você queria complementar mais alguma coisa dentro dessa informação, da questão da cera no ouvido? Mas, na verdade, antes de você continuar, é errado isso, porque às vezes a gente realmente faz a limpeza com as hastes flexíveis e sente um pouco de alívio no ouvido. É errado fazer essa limpeza com frequência ou não? Na verdade, a gente só deve limpar o ouvido com a pontinha da toalha. A cera, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, ela não é uma sujeira, ela sim é uma proteção do ouvido. Então, só o médico otorrino que vai ver se ela está em excesso. Do contrário, ela deve ficar ali protegendo o nosso ouvido. Viu? Você fica limpando lá pois o ouvido é. com graveto. Ô, doutora, mas como é que faz, então? Quando coça lá dentro da orelha da gente, assim, na roça, nós fazia assim, né? Chega até a morder a língua. Como é que a gente faz, então, para coçar? Pode coçar à vontade, desde que não introduza nenhum objeto dentro bom. do ouvido. É. Muito bem. Mais algum complemento, doutora, dentro disso? Porque a gente está levando assim com um certo humor, né? Como eu disse, por causa da vovó Placidina, mas são informações importantes, né, doutora? Isso mesmo. É muito importante a gente cuidar da nossa saúde auditiva, regularmente fazer um exame de audição e, caso apresente alguma queixa, procurar um centro para realizar uma audiometria. Muito bem, são assuntos importantes que nós estamos tratando aqui, né? Nós queremos agradecer aqui mais uma vez, né, as dicas preciosas da doutora Tatiana, né? E nós vamos continuar com a vó daqui a pouco. Você vai continuar com a gente, né, vó? Tá bom, viu? Um abraço para a doutora Tatiana. Isso, continue conosco no programa Domingo de Fé. Já já nós voltamos.